Bem-vindo a todos no canal. Hoje nós vamos conversar com Ederson Zocal e Flávio Boldrin, da Mademudas Paisagismo, que fica em São José do Rio Preto. Correto. Bem-vindos. Obrigado, Guilherme. Prazer em estar contigo aí, querido. Prazer estar com vocês também. Muito bom. E vocês, estou vendo aqui que vocês são clientes da UE desde 2006. Então, também a Mademudas já tem uma estrada comprida, né? Como é que foi esse percurso de vocês? Na realidade, a empresa, né, Guilherme, aqui quando nós começamos, que hoje em dia a dificuldade das pessoas, ela visualizar o projeto, saber o que ela está comprando, né? Então, esse programa da UE nos facilita muito isso, porque esse software ele dá real, né? Vamos supor, o cliente quer ver uma palmeira plantada no espaço dele, vai ver a palmeira plantada no espaço dele. Caso ele não goste daquela planta, caso ele não queira aquela planta, o programa dá essa flexibilidade de substituir, de trocar, e o cliente sair do local já com o projeto praticamente concluído e satisfeito, né, com aquilo que ele está realizando, o sonho dele real, né? Ele está vendo a planta real plantada, então aquilo ali para ele é tudo, né? Essa comunicação fica mais fácil, né? Ele vê exatamente o que ele está comprando, porque essa é a dificuldade do paisagismo. Você vende uma promessa, um sonho, mas só depois que ele vai saber como é que vai ficar, né? Exatamente. Exato. Aqui não, aqui eles já vêm na loja, então nós já apresentamos em cima da foto original que nós tiramos dos ambientes do cliente, né? Então, o programa permite nós inserirmos desde grama até as plantas. Então, ele basicamente ele vê aquilo pronto e do jeito que ele visualiza é o jeito que nós entregamos para o cliente. Então, facilita muito. Alguma coisa que ele não goste na hora, nós conseguimos fazer a substituição, então ele já sai daqui com a ideia pronta de como vai estar ficando, né? Não faz no escuro. Aí você acredita que dessa forma fecha mais negócio? O cliente vindo na loja, visualizando já pronto o jardim dele, ele fica encantado, porque ele está acostumado a ver a obra sendo feita, e a obra ganhando forma, corpo. A hora que ele vê a casa praticamente pronta, com o paisagismo implementado pela fotomontagem, o cliente já fica encantado e muito difícil não fechar negócio com a apresentação do Huawei Software, né? Inclusive, Guilherme, vamos supor, os clientes, geralmente, isso daí, vamos supor, quem acaba utilizando esse software, né, acaba saindo na frente, né? Porque se você vai numa empresa, se eu sou um cliente, que eu vou numa empresa e o pessoal me apresenta um projeto, às vezes, em planta baixa, geralmente apresenta em planta baixa e 3D, mas o 3D não te dá uma realidade igual o software da UE traz, né, nos concede, né, de ter uma planta real plantada no local. Com a foto do Uau, local original. com a foto local original. Então, o 3D ele é uma imagem criada em si. Na realidade, nós estamos plantando a planta no local que ela vai ser plantada real, né? Então, virtualmente, vamos dizer. Então, o cliente já sai dali e falou, opa, peraí, não, é isso que eu quero. Já sabe como que vai ficar, né? Bem É, legal. acaba que o 3D ele ainda é uma representação, né? Assim, não é real, né? Exato. Um modelo 3D meu não é igual uma foto minha, né? Assim, Exato. a foto é a foto, não tem, né? É igual eles visualizaram um 3D da fachada proposto por um arquiteto e depois ele vê a obra pronta, vamos se dizer, né? Ele tem uma ideia do que vai ser feito, mas ele, depois de pronto, ele que visualiza aquilo já real, né? Essa realidade. E aí, quando você bota as fotos das plantas, vai ser tudo ali, é a foto dela mesma e tal, chega mais perto, né, da realidade. E é mais rápido, né? Você acha que demora muito para fazer uma fotomontagem? Quanto tempo demora para. Eu já estou aqui há 15, 16 anos com o Éder, né? Então, desde o começo mexendo com foto, landscape, até o alto landscape nós já trabalhamos, mas o nosso carro-chefe aqui é o foto, né? É visualização, pegar o serviço. E visual, visualmente, para o cliente saber o que está comprando, né? Então, isso aqui é muito prática, muito rápido, a gente monta numa facilidade muito grande, porque é muito fácil de trabalhar com foto landscape, né? Às vezes, Guilherme, eu saio para captar o cliente, né? Então eu vou até fazer a visita ao cliente, eu faço as fotos.
também saber tirar as fotos é muito importante para você pegar o ângulo certo, né, para você apresentar para o cliente do ângulo que vai encher os olhos dele. Então isso daí é muito importante. Então geralmente eu sempre tiro foto com o celular deitado, pegando o ambiente que vai encher os olhos do cliente. E aí eu faço o primeiro contato com o cliente, o Flávio passo a foto aqui para o Flávio, e nisso ele já tenta. Esses dias mesmo nós saímos para eu saí pra fazer uma visita, a hora que eu voltei, eu mandei a foto para ele pelo WhatsApp. Aí ele falou: "Ó, já pode agendar o cliente que está pronto aí, quer agendar para quando?" Já falei: "Nossa, peraí, Flávio, calma." Nem chegou na loja, já está pronto, né? É muito bom. Porque isso é muito importante, porque assim, você não pode dar muito tempo para o cliente também, senão ele fica mudando muitas ideias e aí começa a criar dúvidas, né? Então a ideia nossa é já captar o cliente, já trazer, apresentar para ele aqui, ó, aquela proposta. Geralmente eu colho algumas informações que, vamos supor, você gosta de flor, você gosta de jardim com mais cor, ou jardim o tom de verde. tons de verde, você gosta do jardim mais clássico, mais balinha tropical. Aí eu colho essas informações e passo para o Flávio. Geralmente, às vezes, o Flávio também, por ele já estar há um bom tempo já, né? Ele também amadurece as ideias dele. Quando sim, nós dois juntos sentamos, riscamos no papel sulfite, eu já entrego para ele tipo um rascunho de planta baixa. E aí nós já joga no software, já agenda o cliente, e é isso aí. Então, um projeto, uma apresentação dessa é o quê? 1 hora para fazer? 2? Quanto tempo? São do projeto pronto para o cliente aqui na loja. Aham. Não, para fazer dentro do programa. Montagem. A montagem vai depender de alguns fatores. Por exemplo, se tiver algum obstáculo na frente do jardim, seja uma escada, uma lixeira, uma árvore, antes da montagem, eu faço todo o tratamento da imagem, eu recordo todos os objetos que estão na frente, porque depois que eu jogo as plantas, esses objetos eu jogo para frente da imagem, para dar essa sensação de profundidade. Saber que a planta está atrás daquele objeto, atrás daquela escada, atrás daquele obstáculo mesmo que estiver na frente da foto, né? Então eu faço primeiro esse tratamento na imagem, eu tiro a grama, deixo o fundo transparente, para depois fazer a montagem no Away. Mas para nós que temos a prática aqui, é muito rápido, 1 hora, um projeto completo. Não só uma frente, como os corredores, como piscina, enfim. 1 hora monta um projeto completo, umas 5 ou 6 imagens. Demora mais decidir o projeto, né? Que aí merece conversar, né? Isso. E essa tem que ser a lógica, né? Porque o importante é o projeto, não é o desenho dele, né? Não, isso é Éder. Saber o que vai ser feito, né? Mas quando o Éder faz a visita, então ele já colhe algumas informações, alguns clientes já têm ideia do que querem, então isso é passado para a gente trabalha em cima do que o cliente está imaginando, né? Então fica mais fácil. Ou quando o cliente não tem ideia, nós criamos em cima do arquitetura da casa, o que combina com o local, o tipo de ambiente, o tipo de planta que adapta melhor ao ambiente do cliente, né? Então nós focamos muito nisso. E aí também, Guilherme, nós também, vamos supor, sua casa ela tem uma pegada mais clássica. Isso, quando o cliente está com dúvida, aí nós sugerimos para ele para seguir uma linha mais clássica. Quando a casa é mais minimalista, a gente segue com mais o estilo mais minimalista, né? Então a gente procura seguir um pouco o conceito da arquitetura para não virar aquela salada de fruta, né? Não destoar, não sair também da arquitetura, porque querendo ou não, o nome do arquiteto também, da arquitetura, isso daí tem que enobrecer, né? Não só em si o paisagismo, mas a arquitetura no geral, né? Então, assim, nós levamos muito isso em consideração, porque geralmente valorizar a arquitetura, porque geralmente, às vezes, não é só lógico, prevalece o gosto do cliente, mas nós sempre batemos na tecla com o cliente para não também descaracterizar o conceito da arquitetura, né? Que isso é muito importante. É somar, né? O projeto tem que ser harmônico e somar, e o resultado final é maior, né? A soma é maior do que as partes, né? Exatamente. Se cada um puxar para um lado, nenhum dos dois vai ficar bem, nem em paisagismo, nem em arquitetura. E caminhar juntos. E esse ritual, vocês estavam me falando que
todo então cliente, você vai lá, visita, fotografa, manda as fotos, faz a montagem e para fechar o negócio, como é que vocês fazem? Então, vindo na loja do cliente, nós apresentando o projeto, né? Muitas das vezes, assim que finaliza o projeto, a gente já faz o levantamento de custo, já deixa uma planilha pronta. Então, depois da apresentação, geralmente temos uns ajustes. Uhum. Então, depois de tudo ajustado, a gente abre em paralelo o orçamento, então já apresenta junto para saber se está dentro do investimento que o cliente queria estar fazendo no jardim naquele momento. E aí, caso esteja fora do que ele está imaginando, a gente volta no programa e vai dando as sugestões, né? O que pode ser substituído, o que pode fazer para, de repente, melhorar um pouco o custo, de repente, se não estiver dentro do que ele está propondo. Porque até mesmo porque, assim, nós não, nós, assim, respeitamos muito o que o cliente está querendo investir, né. Investir. Então, geralmente, porque às vezes, essa pessoa, às vezes, todo final de obra, as pessoas, às vezes, os clientes, às vezes, estão meio apertadinhos, então eles falam: "Ó, Éder, eu quero fazer o paisagismo, mas eu não quero gastar muito". Aí nós temos que ter o jogo de cintura, assim, dificilmente o cliente sai da nossa loja sem concretizar com preços à frente ao orçamento. Porque, assim, eu dou várias flexibilidades para ele de tanto de pagamento, como também de plantas, porque, assim, a hora que nós abrimos o programa, tá bom, esse jardim você está achando que tem muita planta? Eu falava, na hora já abre o programa, tira, sei lá, tem 10 moreias. Flávio, coloca com 6 para o cliente dar uma olhada. O cliente olha com 6, mas aí ficou pobre. Eu falei, então, mas aí se colocar mais uma, você vai ter que investir em mais uma. Senão você vai ter que aguentar a mão da planta criar massa aí daqui 2 anos. Então, isso daí nós vamos tendo essa flexibilidade, explicando para o cliente, mas dificilmente o cliente sai daqui sem fechar o negócio. É só assim, só se o cliente realmente não está apto a fazer naquele momento, ou às vezes o atendimento também, às vezes, né? Mas isso daí faz toda a diferença hoje o atendimento também. O pós-venda também, nós focamos muito no pós-venda, depois da execução, a troca de uma planta, isso daí também faz toda a diferença, né? Então é mais isso. Então, assim, é muito difícil o cliente não sair daqui sem ter fechado o negócio. E a facilidade do visual, né? O cliente vindo aqui visualizar como vai estar ficando, é muito. Até para negociar o valor, né? Igual, né, você estava falando ali, você tirou um pouco das plantas, ele falou, pô, ficou pobre. Aí você fala, mas, né? Então justifica esses reais aí a mais que você tem que pagar para não ficar pobre assim. Então, vira uma negociação em cima da ideia, né? O cara já vendo assim o que que aquele dinheiro vai realizar, né? É bem legal, porque assim, essa parte do visual aí nos ajuda muito a fechar os orçamentos. Porque a pessoa está saindo daqui já praticamente o sonho realizado dela, que ela já está saindo com aquela imagem na cabeça, né? Nós só seguramos aqui, Guilherme, assim, que é muito bem assim, nós não mandamos imagem para o cliente sem ter fechado o negócio. Porque acontece muito, nós quebramos a cabeça, monta tudo as ideias, aí o cliente fala: "Você não me manda as fotos pelo WhatsApp?" E aí ela pega um jardineiro, como o programa ele te dá é real, aí ele pega sei lá, uma pessoa que vai executar, que não é uma empresa, entendeu? Sai comprando as plantas picadinhas e acaba executando, e você que teve todo o trabalho de desenvolvimento, tudo, acaba ficando na mão, entendeu? Então isso daí nós só mandamos as imagens após ter fechado o negócio, porque senão não funciona. Já aconteceu muitas vezes e aí fica uma coisa desconfortável, né, para todo mundo, mas nós também não chega também falar com o cliente ou até mesmo questionar o cliente, a gente deixa o cliente à vontade, mas nós estamos evitando isso daí, porque isso daí acaba criando uma situação constrangedora, né. Ah, com certeza. Você, né, todo o trabalho tem que ser, vamos dizer, remunerado, né? Não pode ficar fazendo, trabalhando e não receber nada, né? Vocês vendem o projeto ou só o negócio é todo em cima do jardim? Sei. Normalmente, nós não vendemos o projeto, porque como nós apresentamos aqui na loja, o aluguel nosso é girar as plantas, né? A não ser que for um caso meio específico, quando é um projeto de uma construtora, que eles precisam de um projeto mais antecipadamente, eles têm valores. Então, nós precisamos passar um orçamento, porque vai ter o detalhamento do que vai ser feito.
Mas as fotomontagens que nós apresentamos aqui não tem custo, a não ser que o cliente queira: "Ó, eu tenho um jardineiro, eu tenho onde fazer, eu gostei muito das suas ideias", aí nós podemos sim fazer a negociação. Porque eu falo assim, né, vamos supor, na nossa empresa de paisagismo, o programa nos traz essa facilidade de, assim, o que eu apresento para o cliente, eu faço a venda. A venda das plantas, eu vendendo o conceito e projeto para executar naquele local. Então, assim, isso para nós não tem custo. Agora, se o cliente chegar para nós e falar assim: Éder, eu não gostei, amei tudo, eu quero essas imagens que eu vou procurar alguém para estar executando tudo. Aí sim a gente fala: tudo bem, te mando essas imagens, mas aí nós passamos um valor, aí as imagens ficam disponíveis para o cliente. Mas não é o foco, tá? Isso raramente acontece. O ideal mesmo seria, porque até mesmo nós temos aqui um sistema de trabalho. E a qualidade das plantas. E além da qualidade das plantas, geralmente eu imprimo as fotomontagens, levo até o local na hora da execução, eu pego o carro de construção, faço todos os desenhos, seguindo a fotomontagem, demarcando os canteiros. Depois, antes do plantio, eu, seguindo a fotomontagem, eu coloco todas as plantas nos devidos lugares De planta. antes do plantio. Chamo o cliente: ó, é isso daqui, ó, tá vendo a fotomontagem? É isso que você está comprando. O cliente já associa a imagem com as plantas reais. Fala: não, Éder, perfeito, pode fazer o plantio. Às vezes chega na hora do local do plantio, o cliente: lá na fotomontagem eu achei que ficou legal, mas aqui eu achei que não ficou legal. Não tem importância. Eu falo: ó, vamos trocar por outra planta, que aqui às vezes você achou que essa planta não ficou legal. Eu trago a planta de volta, já dou uma outra ideia de sugerir outra, aí eu levo até o local. Então, sempre com a fotomontagem em mão impressa. Então, isso daí, para o cliente não ficar no escuro, né? Você me apresentou algo lá na sua loja, agora aqui na execução você está me entregando outra coisa? Não. Então, eu levo sempre a foto para ele associar a foto com o jardim real que está sendo executado, né? Muito bem. E aí, sempre, então, para fechar o negócio, o cliente tem que ir na loja. Tem que ir na loja. Apresenta aí. Que Exato. aí a fotomontagem está aí, ela continua com você depois da reunião, né? Mas é a hora de fechar mesmo tudo, né? Tem a opção também, é que aqui nós achamos melhor, vamos supor, apresentar numa tela grande, porque aí nós damos zoom, o Flávio dá um zoom, mostra os detalhes da forração com seixo, mostra o detalhe da forração da casca, bota detalhe da forração do pedrisco, de um vaso. Então, é bem legal, porque vendo os detalhes, o cliente não fica. Então, aqui numa tela grande, mas há a possibilidade também de você ter um notebook e você ir até o local e fazer a apresentação local. Eu já fiz muito isso. Só que por a imagem se ficar num espaço menor, a hora que você joga a imagem da fotomontagem, se for uma tela grande, você vê detalhes. Numa tela menor, mesmo, você já não vê todos os detalhes que foram criados no projeto. Outra vantagem que o cliente vir até a loja é porque, se ele tiver dúvida em alguma planta que nós estamos trabalhando, nós abrimos na internet, no Google, por exemplo, mostramos o que nós estamos trabalhando e ter a possibilidade de andar pelo viveiro e ver a planta ao vivo. Então, você está em dúvida que planta que é essa? A gente vai dar uma volta aqui no viveiro, mostra as plantas que nós estamos trabalhando, né? Então, vendo a planta ao vivo muda muito o conceito do cliente. Pode ser que uma foto montar, já não gostei muito dessa planta, mas quando o cliente vê ao vivo, fala: gostei. Essa planta você só para ela. Então, a vantagem que a gente vê na loja é essa, de ter as plantas ao vivo também. Temos bastante variedades aqui na loja, onde nós, depois de apresentar o projeto, nós caminhamos pela loja e apresentamos planta por planta. E vai o conjunto. Ele vai ver a sua loja, ver a sua estrutura, né? Ver assim, é sério, existe, tem um monte de gente trabalhando, né? Você tem uma credibilidade toda, né? Exatamente. A nossa empresa já vai fazer 36 anos no ramo, né? Então, nós temos já um know-howzinho bom aí já, né? Então, O já. pessoal já conhece. Não começou ontem, não, né? 36 anos é muito bom. E juntos com a Way aqui já tem bastante tempo também. Nós já estamos fazendo quase 20 anos aí. Exato. Legal. Você viu só como que passa, hein? Começou ontem, né? Então.
E o programa vai se aperfeiçoando, né? E aí, cada ano que passa, aí vocês também vão modernizando também, vai deixando o programa mais fácil também. Às vezes o Flávio, às vezes tem alguma dúvida também, ele também liga no suporte de vocês. Bem O prático, pessoal também é rápido, já agiliza, não, ó, que é isso? Ah, vou melhorar. Porque às vezes o Flávio tá mexendo aqui o dia inteiro, às vezes ele sente falta, vamos supor, de ajustar alguma ferramenta, ele já entra em contato com vocês, já vê a dificuldade que ele está tendo naquela ferramenta, se já ajustam, procuram facilitar para nós, né, para também ser mais ágil, né? Até mesmo o pessoal da UE costuma, antes de nós entrarmos em contato com o pessoal, eles entram em contato conosco para perguntar como que tá tudo bem, tem alguma sugestão que você poderia falar para nós melhorarmos. Então é muito bacana essa interação. Isso aí traz muita confiança para a gente de saber que está funcionando, né? É isso mesmo. É o pós-venda, né? Que vale tanto para vocês quanto para a gente, né? Então é importante ir lá fazer o pós-venda com o cliente que comprou o paisagismo, ver como é que ficou, se deu certo, se tá tudo bem e tal, mas para a gente também, né? É o cliente, né? É o tapete vermelho ao cliente, Exatamente. não é isso? É isso aí. E assim, 36 anos, como é que começou a empresa? A empresa ela chama Mademudas, porque meu pai era caminhoneiro, né, na realidade, né. E aqui na nossa cidade aqui, ele vendia lasca de aroeira para os fazendeiros, aqui na debaixo do viaduto que tinha aqui na cidade aqui, que os fazendeiros se reuniam, aqui é uma região que era rica em laranja, região de Olímpia, aqui em São José do Rio Preto, né, na época. E aí meu pai vendia lasca de aroeira para os fazendeiros, e os fazendeiros falaram: "Ó, senhor Ari", falava meu pai, né, "o senhor não consegue muda de laranja para nós? Não consegue muda de poncã, mudas cítricas de limão para nos entregar? Que o senhor já está vendendo a lasca de aroeira, já vende muda, né?" Aí eu era pequenininho, tinha 12 anos. Aí meu pai falou assim: "Ah", meu irmão comentou com meu pai assim, falou: "Ó", meu irmão 2 anos mais velho, falou assim: "Ó, pai, e se nós formos em Limeira buscar muda lá, né, dar uma pissapiada lá, ver como que tá lá, ver se encontramos muda lá, né, dessas que os fazendeiros estão pedindo", que lá é o foco, né, da formação de mudas cítrica. E aí nós fomos. Aí nós íamos para lá, começamos a trazer, passava o preço para os fazendeiros, eles nem questionava muito, sabe, questão de preço. E aí meu pai vendia lasca de aroeira, o caminhão de lasca de aroeira, aí depois ele descarregava a lasca na fazenda, ia lá em Limeira, carregava, vamos para um caminhão lá de laranja pirario na época, limão, poncã, e entregava para os fazendeiros. E assim começou. Aí chegou uma época, vendia tanto, meu pai falou: "Nós precisamos montar um depósito". Aí nós montamos nessa avenida que nós estamos hoje, começou, né, na mesma avenida, desde o começo. E aí nós montamos um depósito lá, colocava lá um pouco de madeira, um pouco de mudas de cítrica, fiz um cobertinho com aquela telinha Eternite, escritorinho daqueles muros de placa ainda, aqueles pré-moldados de aquelas placas de concreto. E aí começou a chegar gente, na época não tinha quase empresa a empresa de paisagismo que São José do Rio Preto, né, nem comentava muito sobre fazer projetos, né. E aí começou a vender muda de cítrica, tudo começou o pessoal procurar vaso. "Ah, vocês têm vaso?". "Não, não tem". Aí eu cheguei no meu pai e falei: "Pai, em Santa Gertrudes, é do lado de Limeira, tem vaso de barro lá, vamos basta lá pegar uns vasos aí, na volta trazer o caminhão com a mudas de cítrica, mudas de barro, vasos de barro de Santa Gertrudes", e montamos um depósito. E começou a vender, vender, vender. Nosso Meu pai caminhoneiro, coitado, nunca tinha visto tanto dinheiro na frente, né, então começou a vender, vender, vender e foi ampliando o leque, vamos abrir o leque, começou por plantas ornamentais, aí nós íamos para o Ceasa São Paulo, Ceasa Campinas, e aí foi abrindo o leque, né. E aí a empresa foi ganhando corpo, foi ganhando Você, mano, teve a visão de começar a fazer projetos, né? até então, depois, eu comecei também tinha uma visão de começar a montar projeto, contratamos também um pessoal para fazer projeto, porque eu ainda não tinha formação. E aí começou a fazer os projetos, e aí nós começamos a fazer projeto em AutoCAD, até mesmo fazer rabisco, né, em folha sulfite, mostrar para o cliente aquele rascunho na folha sulfite, e vai. E aí a empresa foi ganhando corpo, tudo. Hoje nós, graças a Deus, aqui na cidade, somos uma empresa muito bem conceituados, fazendo bastante obras para construtoras, sabe? Referência, né? É bastante referência aqui com os clientes também. E é isso daí.
Mas graças a Deus aqui somos uma empresa sólida também, muito focada também aos clientes. Isso faz toda a E a diferença. ideia de fazer projeto começou quando, assim? Você foi naquela época lá em 2006 por ali? Foi, foi se na realidade, quando nós começamos a querer apresentar algo para os clientes de visual, que então o mercado não vocês acho que foram pioneiros, né, foram os pioneiros a lançar esse programa aí que trouxe essa facilidade. E aí, eu não lembro mais ou menos, eu não sei se foi uma feira que teve na Olambra, né, em Flores, foi em São Paulo, uma feira que teve, e eu estava na feira, e aí eu estava tinha lá o stand de vocês, e eu olhei lá, falei: "Nossa, gente, foi verdade". Falei: "Nossa, olha esse programa aqui, né, tal, que bacana". Eu falei: "Eu vou comprar". Eu fui lá, comprei, passei o cartão lá, já peguei, eles mandavam uma caixinha, né, uma caixinha quadradinha. Acho que nós temos uma caixinha, ela falou assim: Agora ainda tem essa caixa, eu vi vocês. Mas eu tenho a caixinha. Minha foi com um disquete, né, lá, se não me engano. seu diretor. Um segundo disquete na época, era um disquete quadradinho assim. E, e aí nós implantamos ele, começamos a mexer, assim, na realidade eu fazer a sua montagem, aí começou a aumentar a demanda, né, porque começou, realmente, isso começou a ver, começou a aumentar o fluxo, aí eu transferi a responsabilidade para o Flávio. Então hoje o Flávio domina o programa bem mais do que eu, porque hoje eu fico só na parte comercial e o Flávio fica focado na parte de projetos. Então tudo que você perguntar para do sócio, você vai, ele é o cara. Cara, é isso aí. Ele é o cara que sabe tudo. E é uma parceria de sucesso de vocês, aí você já o Flávio tá há 15 anos junto contigo, com O Ender deu a oportunidade lá atrás pra gente, né, um cara muito bacana, assim, de ter dado a oportunidade e de aceitar também, as opiniões, que às vezes foi passando o tempo, foi pegando as coisas, de também dar minhas sugestões e ele tá aberto a receber essas informações e juntos nós elaboramos os projetos, né. Então essa abertura que ele teve conosco aí foi muito importante, para poder trocar essa experiência e estar aqui onde nós estamos hoje, somos referência aí na parte de projetos e montagem da Oi Software, pelo menos na nossa região aqui. e qual que é a receita para ter uma parceria aí tão grande, assim, tanto tempo? Eu acho assim, né, igual o Flávio comentou, essa flexibilidade de um escutar o outro Visibilidade. e um de nossa, hoje em dia eu falo para ele que eu tenho como meu irmão, vamos dizer, ele faz tanto tempo junto de trabalho, então assim, nós não temos ego, né? "Ah, eu sou melhor do que ele é melhor", não, nós 2 nós pensamos juntos e eu quero o melhor para o cliente. Parceria, né, velho? Então nós procuramos assim, não tem aquela eu entendo mais, você entende mais que ele ou não. Então isso daí eu acho que faz muita diferença, né. Porque hoje em dia as pessoas às vezes quer o ego muito para si mesmo, né. E não é isso, né, que vai te trazer o sucesso. Hoje você compartilhar aquilo que você sabe com as pessoas, isso daí faz toda a diferença, porque ninguém nasce sabendo, né. Então é interessante você compartilhar isso com as pessoas. Troca de experiência. Porque o mercado hoje, né, ele te dá oportunidade para todo mundo, né. As pessoas não precisam ser gananciosas, querer só para ela aquilo. O mercado em si, ele abre um leque para todo mundo ganhar, para todo mundo desfrutar daquilo que tem, né. Então, assim, eu não vejo isso. Então isso daí eu e Flávio que somos muito, assim, tranquilo com eles, Hoje, né? parceiro, sabe. Então, às vezes ele tem dúvida, ele chega e comenta comigo, às vezes se ele não gosta de algo, ele fala: "Não, então vamos trocar, vamos colocar aquilo, ó, o cliente acha melhor, ele não gosta de pedra no jardim, então tá, vamos tirar a pedra. O que que ele gosta? Jardim expandido, ele gosta de casta? Não, ele não gosta de acabamento, vamos deixar só no substrato". E aí nós vamos ajustando, isso daí é bem bacana. Muito bom, muito bom. E assim, tem a loja e tem o setor de projeto. Você acha que o casamento é bom, assim, dos 2? Tem muita sinergia? Eu acho assim, ó, a questão de você ter a loja é uma flexibilidade, é uma facilidade que o cliente tem dele sair daqui já com as plantas compradas e já com o projeto em mãos. A partir do momento que se você não tem a loja, você tem aí você vai ter a oportunidade de vender o projeto, mas você também não vai ter a oportunidade de vender as plantas, né. Porque hoje em dia,
preço é igual ao supermercado. Você vai no mercado, o saco de arroz, um exemplo, custa R$ 30, no outro custa R$ 32. Dependendo do local, você não vai ficar discutindo por causa de R$ 2. Então, se você já está ali, então aí às vezes o arroz vai estar caro, o feijão vai estar mais barato. Isso daí é o mercado de planta. Então, hoje em dia, as empresas de paisagismo mantêm mais ou menos um padrão de preço por igual. Então, não adianta o cliente ficar batendo a cabeça. Eu vou em um concorrente que é mais em conta, eu vou no Ceasa que é mais em conta, porque no montante, depois no final, vai ser, vai ser uma, entendeu? Vai chegar no custo dele normal, entendeu? Vai estar naquele custo dele. Então aí que vai do atendimento, vai do pós-venda, Projeto. vai do projeto. Então assim, então aí vai de cada um, né? Eu aconselho, vamos supor, você além de você ter o programa, você ter pelo menos não precisa ser um espaço grande, mas você ter algo para mostrar ao vivo com o cliente, aquilo que você está apresentando, falar que aqui e a mostrar o real, também ajuda muito no comercialmente, né? Você agregar mais valores também. Igual eu comentei, às vezes o cliente vê uma planta no projeto, talvez ele não goste tanto da planta, do jeito que ela está na foto ali, mas vendo a planta ao vivo, ele muda o conceito. Fala, ah, essa planta que está lá? Não, gostei sim. Então a experiência de andar pelas plantas e ver o que está sendo proposto para ele, né? Até ele entender também até o porte das plantas. As plantas nós vendemos com diversos portes, a mesma muda, a mesma planta, né? Então tem ela porte menor, porte médio, porte grande. Então temos essa praticidade de estar mostrando para o cliente o que ele está comprando, o que ele está investindo, né? E aí ele escolhe o valor que ele quer gastar. Eu quero uma muda de 1 metro, você vai pagar X. Você vai querer uma de 2 metros, você vai pagar X. E você quer uma muda de 3 metros, aí ele escolhe o que cabe no bolso dele. E assim nós damos andamento. E tem que explicar as coisas, né? Porque uma jabuticaba que tá dando jabuticaba é diferente de esperar 20 anos para. Exato. Se você tiver os 20 anos para esperar, você pode comprar barato. Exato. Esses dias mesmo nós fechamos um projeto. A gente falou assim: não, eu tô com 70 anos, se eu esperar, eu não vou ver nem o fruto dessa planta. Aí eu passei o custo de uma jabuticabeira grande, ela falou, não, não quero me cortar pro preço, eu quero curtir ela, eu não sei como vai ser, eu vou ver mais 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, então eu não vou esperar. Então, Tenho netos, quero vivenciar esse momento junto com os netos, eu não quero esperar, tá? Dali a 20 anos os netos já vão ser adultos, pode, sim. né? Então, o tempo tem um valor, né? Isso é legal. E vocês fazem manutenção quando executam um jardim, assim, com vocês a manutenção ou não? A manutenção, a nossa empresa foi criando uma identidade mais de execução e geralmente eu pego alguns parceiros, né, algumas equipes de jardineiros, parceiros que são caprichosos, porque senão todo investimento acaba sendo em volta, porque hoje uma manutenção é muito importante depois após a execução. Então, a nossa empresa, eu não dou conta, tá, até mesmo de prestar essa manutenção. Porque hoje em dia a mão de obra qualificada está muito difícil, né? Então é difícil você segurar hoje um funcionário que ele aqui dentro da empresa, vamos supor que ele vai fazer a manutenção. Porque hoje em dia, Guilherme, o que que acontece? A pessoa compra uma, sei lá, uma Fiorinho, compra um kit de ferramentas, coloca em cima e ele vai fazer uma manutenção. Hoje as manutenções, elas tá muito, como fala, sem qualidade. Os jardineiros hoje, eles vão só ter roçar grama, não querem tirar uma folha seca da planta, não quer jogar um adubo. E aí eles pegam, vamos supor, 30, 40 jardins para fazer manutenção no mês. E aí ele não tem qualidade, ele quer saber remuneração financeira. Então ele vai num lugar, vai no outro, 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 vai no outro. E aí o que que acontece? Ele pega 200 de um, 200 de outro, 200 de outro. Então chega no final do mês, vamos supor que se ele tirar R$ 10.000, eu não tenho condições de manter um funcionário aqui pagando R$ 10.000 para ele, entendeu? Então, geralmente, eu prefiro não. Então, eu não indico um jardineiro, ó. Esse jardineiro usa produtos bons, você vai ter uma adubação boa, você vai ter uma poda de grama, você vai ter um jardim bonito, porque ele vai focar no seu jardim. É um jardineiro que ele pega aquilo que ele pode executar. Pelo fluxo de execução também, acaba não dando tempo de ir atrás de fazer uma manutenção. Exato. Mas assim, ó,
Eu, né, particularmente, se eu tivesse condições de montar uma empresa só focada em manutenção, tá? Se eu tivesse um corpo maior, assim, e comprar uma van, montar um kit de ferramentas, tudo você chegar uniformizado na casa do cliente, tudo limpinho, com as ferramentas tudo organizada dentro dessa van. Você desce, o cliente olha e fala: "Nossa, que capricho, olha que desde do" porque isso vale muito, né? E aí você chega na casa do cliente uniformizado, coloca, vamos supor, você vai entrar dentro da casa do cliente, você fazer tratar o cliente assim: "Ó, dá licença", se precisar coloca uma proteção nos pés para não sujar a casa do cliente. Então isso faz toda a diferença, mas hoje em dia não tem isso no mercado, é muito raro. Isso daí então, ou faz bem feito, eu tenho esse lema, ou nós fazemos uma coisa que vai trazer um resultado positivo, o cliente vai ficar satisfeito, ou se não, não, entendeu? Senão acaba queimando, né. Aí você faz executa um projeto, desde a fotomontagem até a execução, tudo bem feito, aí chega na manutenção, ferrou, aí não tem jeito. Tem que ser bom do começo ao fim. É isso mesmo, é isso mesmo. E você tem um leque grande, assim, para oferecer de indicações? Vai juntando com o tempo, né. Junta, Guilherme, junta muito assim, entendeu? Então, o que chega de cliente Jardineiro da loja também. vem muitos jardineiros na loja também, e nós procuramos sempre dar uma orientação a eles, né, para eles fazerem bem feito, porque aquilo ali só vai eu falo para eles sempre assim: valorize o seu serviço, cobra aquilo que você acha que vale, que você não precisa sair da casa dele, tem que fazer correria para fazer o seu ganho naquele dia. Cobra o que vale o seu dia ali, do jeito justo, E faça bem e faça bem feito, que esse cliente vai te indicar para outro. E outra, dentro de 30 dias, se você tem condições de fazer 15 jardins, você pega 15 bem feito e trata bem os 15, o 15 bem feito. Não adianta você pegar 30 e fazer meia boca, só vai te queimar e aí você vai ficar aí correndo mal informações de boca em boca, né? Faz toda a diferença, né. Como é que você é a estratégia de vocês de fazer propaganda, de captar cliente? Guilherme, graças a Deus, a nossa empresa aqui, nós temos um fluxo muito grande também, já faz muito tempo que nós estamos no mercado. É, eu até tem hora que eu evito de ficar fazendo publicidade, sabe, por causa da demanda. Então, às vezes, nós estamos com tantos projetos, com tanta demanda de projeto, e nós ficamos doidinhos, ó, inflado aqui, e agora vai ter que agendar isso, agendar aquilo, aí vem projetos de construtoras, vem projeto residencial, comercial, e aí nós não damos jeito. Então, assim, tem hora que eu até seguro essa parte de marketing, que é muita indicação que nós temos, né? que é muita indicação. Por isso que eu falo, você trabalhar certinho, que o boca a boca faz toda a diferença. Ó, procura a empresa Mademudas Paisagismo, que você vai ver que lá os meninos são bons, que então pós-venda. Então isso daí faz toda a diferença. Então, assim, eu procuro. Então, assim, a hora que eu dou uma segurada no marketing, porque eu falo assim, nossa, Flávio, se tá essa demanda agora, assim, se nós fazemos, como é que faz? Aí você acaba se queimando, né? Então, assim, eu até penso, falar: "Mas vocês não têm ambição de crescer?" Tem ambição, mas tem que crescer organizado, porque também crescer também bagunçado, então tudo aquilo que você conquistou em ano Bom, mas bem feito. exato, aí vai tudo por água abaixo, né. É o mesmo conselho que você deu lá para o jardineiro, né. Se você tem condição de atender 15 clientes, atende bem. Se você atender 30, mais ou menos, você vai. Nada, você começa a ficar meio queimado, né? Exato. Indicação nossa aqui é pela qualidade, pelo que nós apresentamos, pelo que nós entregamos, né? Então, através daí que é a nossa propaganda, um serviço bem feito de qualidade, nossa propaganda acaba sendo essa daí, né? Até, Guilherme, nós temos aqui eu tenho uma pessoa que cuida só da parte do nosso Insta. O nosso Insta Oi, ele às vezes deixa de ficar, eu deixo de passar conteúdo, porque na correria de tudo, né, eles falam assim: "Ó, ela fala assim: "Ó, nós precisamos visitar tal obra, vamos fazer o antes e o depois", tudo. Mas é tanto serviço que eu falo: "Suzane, tem hora que não dá". Eu falo e aí fala: Nós precisamos de conteúdo, você precisa aparecer mais também nas redes sociais, né, você precisa ter esse contato tete a tete com o cliente, né".
Isso é muito importante, mas é muito fluxo, né, de projetos e aí acaba ficando um pouco a desejar, ou não dando conta, né. Então isso daí também faz um pouco eu estou um pouco a desejar nessa parte de mídia social, que eu acho que é muito importante, porém, devido ao nosso fluxo, está ficando um pouquinho a desejar. Por isso no dia a dia, né? Se fosse para crescer, você acha que o que que falta, assim, para você decidir crescer com a Eu empresa? acho que falta as pessoas comprometidas, assim, sabe, que está, querendo, entrar no seu time para fazer a diferença. Então hoje as pessoas, você contrata eu tenho um giro muito grande aqui de funcionários, assim, de execução, né. Então você contrata quando a pessoa ela vem te trazer um currículo, te fazer a apresentação, ela é uma pessoa que ela te apresenta no primeiro mês ali, ela dá todo o suor, ela mostra que ela está disposta a vestir a camisa pela empresa, mas depois ela começa já a desejar, aí você começa a fazer cobrança, mas ela não quer ser cobrada, né. E isso daí, Guilherme, assim, isso que nós, assim, aqui na empresa, nós remuneramos com comissão, sabe, nós temos um programa aqui que para aumentar o fluxo, tudo, então todo mundo, nós também queremos que o colaborador seja também parceiro, né, que ele ganha também, a empresa não quer ficar sugando ele, porque todo mundo tem uma perspectiva de vida, de crescer, de ser algo melhor, né. Só que a pessoa não quer pagar o preço. Ela quer crescer, mas ela não quer pagar o preço de ter esse crescimento. Igual eu paguei quando eu era pequeno, desde pequenininho, andava dentro da gabine do carro do meu pai, fui aprendendo as coisas, fui pegando. Então, assim, tem uma história. Então, assim, você vai ter luta também, né? Só que se ter a vitória, você tem que ter a luta. Como é que você vai ter a vitória se não ter a luta? Só que a pessoa não quer nem começar a luta, aí é difícil, né? É, não tem como ter vitória sem ter esse esforço, não. É sempre um prêmio pelo esforço, né. Exatamente. Então isso daí nos limita a abrir o leque, entendeu? Então, assim, oportunidade tem de abrir o leque, de fazer, de crescer? Tem oportunidade sim. Só que a ideia às vezes chega alguns amigos e falam: "Pô, você é um caramba, tá na hora de você expandir isso, expandir aquilo". Eu falo: "É meu sonho, mas eu preciso de alguém que entre no time que faça isso acontecer também, né". Eu sozinho também não dou conta, você tem que delegar as funções. E só que hoje em dia tá difícil de você no mercado, não sei se é só no meu ramo ou não em si, tá difícil de você achar algum colaborador que o cara que tá ali disposto a vestir a camisa e crescer junto com você. Queira passar no processo, né? É, tem que passar um processo. Pois é. Como é que replica, né, essa como é que você acha outro Flávio aí para ter 2 projetos ao mesmo tempo em uma hora? Então, mas além de mim, tem outros colaboradores aqui na empresa com bastante tempo de casa também, viu? Outras pessoas aqui que tá há bastante tempo também. E agora também, Guilherme, inclusive, minha filha também, agora ela está se formando em arquitetura esse ano. Eu até ia comprar um outro software para colocar aqui para ela dar um suporte para o Flávio, né? Eu estou trazendo ela está abrindo mão da arquitetura dela, dessa parte de projetos, né, residenciais, mas eu também falei para ela não tirar o foco, né? Que eu acho importante isso também. Mas eu quero colocar ela também nesse software também, não só no Photo Landscape, como no Auto Landscape, e porque aí nós apresentamos no completo, né? E vocês têm também o Hydro Landscape também, né? A gente tem para irrigação também, que é também uma boa pergunta, assim, né, vocês estão aí, já é oeste de São Paulo, a região da cidade, então aí já é cerrado? Já é 6 meses de seca da braba, assim, e 6 meses de chuva, como é que é isso? Dá para fazer jardim sem irrigar? Guilherme, então, aqui na nossa região, é uma região muito quente, né? Então agora, nessa época do ano, ainda vai ter mais fresco. Mas aqui, as empresas de irrigação, elas estão sobressaindo muito bem, porque assim, quando o cliente vem fechar um projeto, eu aconselho, eu falo para eles o seguinte, que um jardim com irrigação não se compara com um jardim que não tem irrigação. Porque ali na irrigação você está controlando a umidade da planta,
você pode fazer adubação o ano inteiro, que a planta vai corresponder àquele adubo, porque você fez a adubação, você liga a irrigação, o adubo vai fazer efeito no solo, porque a umidade já está no solo. Agora, quando você não tem irrigação, você vai lá, joga o adubo, de repente está um sol quente, a pessoa não molhou onde jogou aquele adubo, e aí você perde todo o investimento do jardim, porque aquele adubo vai cozinhar as plantas, vai queimar todas as plantas. Então, faz toda a diferença. Então, hoje, você pega um jardim que tem irrigação e um jardim que não tem irrigação, é muito nítido. Eu tenho na minha casa irrigação no meu jardim. E eu tenho uma grama lá que chama grama Zion, e todo mundo que faz caminhada no condomínio passa lá e fala: mas por que tua grama tá preta? Tá até preta aí. O que você joga nessa grama? Aí eu falo: é água e comida. Eu falei: então assim, eu adubo, então chega final de semana, eu pego o adubo, eu jogo o adubo cada 15, de 30 a 40 dias eu jogo adubo, não só para grama, para todas as plantas. E aí a planta corresponde àquilo. Então a pessoa fala: ó, tá vendo a diferença de um jardim que tem rega e adubação do que de um jardim que não tem? Aí meu vizinho, eles falam: minha grama é opaca, olha lá minha grama, a cor da minha grama tá amarelada. Falei: então você coloca irrigação ou até mesmo aumenta a rega periódica, né? Faz uma rega com mais frequência, que você vai colher frutos disso. Ficar na manutenção e na mão de obra, né? Se você não consegue mão de obra, se está difícil, como é que você consegue alguém para jogar água com a mangueirinha ali no jardim? Então, exatamente. Então, essa parte da irrigação também é muito importante também na hora da execução do projeto. Quem quer ter um jardim bonito, né, nós recomendamos sempre fazer a parte da irrigação, né? Como ela comentou, uma região quente aqui e as pessoas no dia a dia no início, acaba até molhando bem o jardim. Tá com um jardim novo, que tá contente, aí passou um tempo, passou 3, 4 meses, ela já não tem mais aquela intensidade de estar cuidando, de estar molhando e vai deixando para depois, o jardim não acompanha, né? Então faz totalmente a diferença é um jardim irrigado ou não. Pode virar mais um caminho agora para vocês, né? Já que você tem, Exatamente. né, o edifício. Cabo das empresas que trabalham com irrigação aqui, por conta, como ela comentou, o fluxo é muito grande, a correria é muita no dia a dia, então a gente acaba não conseguindo abraçar tudo. Então nós delegamos, ó, procura a empresa X, a empresa tal, eles são especialistas na parte de irrigação. E junto com o nosso projeto, nós junto com o pessoal da irrigação, desenvolvemos de acordo com o tipo de planta, o tipo de irrigação a ser feita, né? A gente não consegue agregar tudo, então nós delegamos. Geralmente nós mandamos, vamos supor, quando eu terceirizo não, eu indico alguma empresa de irrigação para eles terem noção do que eles vão estar colocando, né, de bico de aspersor, se é gotejo. Eu mando as fotomontagem, né, para a empresa da irrigação, para eles verem onde vai ter volumetria de planta, onde vai ter forração, para eles saberem onde é gotejo, onde vai ter uma massa mais densa de planta. E aí, em cima disso, eles pegam e fazem o projeto com o cliente, né, de acordo com a fotomontagem. O importante é ter parcerias, né? O parceria com o cara da irrigação, ela vai ser alguma coisa também. Quer dizer, o projeto no final, o jardim vai ser de vocês, né? Tanto de você quanto do irrigante, Exatamente. né? Vai ser o cartão de visita dele e seu, né? Dos Exato. dois, né? Exato. E com arquitetos, assim, vocês também costumam fazer parceria, que também é uma boa soma, né? Um bom trabalho conjunto, né? O arquiteto hoje é muito importante, né, nos projetos, né, porque até mesmo eles vêm, quando ele começa a realizar o sonho de uma casa, de uma obra, né, de uma casa, ou que seja de um salão comercial, de uma empresa, ele deposita toda a confiança no arquiteto, né, porque o arquiteto que está elaborando algo que vai ser funcional, algo que vai funcionar no dia a dia para aquela pessoa. Então ele está mexendo com o sonho daquela pessoa. Então, hoje em dia, o relacionamento com o arquiteto é muito importante, porque o cliente não só vai escutar, mas também vai criar opinião do arquiteto. Às vezes, né, arquiteto junto, né? Exatamente. Geralmente, na apresentação nossa aqui do Foto Landscape, vem a arquiteta, nós aconselhamos: ah, posso trazer minha arquiteta? Não, deve trazer seu arquiteto.
chega aqui, a arquiteta também dá opinião, ó, isso nos agrada, ó, isso para a arquitetura nossa não vai estar ficando legal. E aí nós vamos ajustando junto com o arquiteto. Então essa comunicação com o arquiteto é muito importante, porque é aonde eu entrei naquele detalhe, né? Porque você também tem que fazer um projeto que integra com a arquitetura e que, de repente, aquilo que a pessoa gosta, o cliente gosta, não encaixa, às vezes, no estilo de arquitetura que ela tem, né? Então, aí você tem que entrar no bom termo. Consulta seu arquiteta, sua arquiteta, o que vocês acham? Ó, aqui nós estamos querendo colocar tal plano, queira substituir ou não, vamos manter essa. E aí, assim, vai fazendo os ajustes, né? E tem arquitetos também que não têm muita ideia de plantas, então eles nos procuram. Ó, estamos com essa obra aqui, só que nós não temos ideia do que tipo de planta que funciona, que combina, que valoriza essa arquitetura. Então nós fazemos sim essa assessoria junto com os arquitetos. Eles nos procuram para pedir essa experiência e opiniões, né? Então trabalho em conjunto para que no final sim que entregamos aquilo que eles desejam, né? É uma grande consultoria e uma grande negociação, né. Você vai colocando, você tem o né, na verdade eu sou arquiteto, né, mas, na faculdade eu tive um professor que fez uma ele falou: "Fazer projeto é igual aquele cara do circo que fica equilibrando pratos, né, você bota um pauzinho, fica rodando e põe um prato em cima, aí você bota outro, 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 aí você vai espalhando aquilo, né, a arte de equilibrar todos esses equilibrar o custo, equilibrar a planta, equilibrar a arquitetura, equilibrar o né, a seca, o clima, a chuva, o cara que vai executar, né, Exato, aonde eu vou comprar as plantinhas, né. exato. E que vocês conseguem ver, assim, de tendência para o paisagismo agora para os próximos anos? Ó, eu acho, inclusive até esses dias, assim, hoje em dia, as pessoas estão procurando no dia a dia, né, nessa correria do dia a dia, a pessoa anda muito estressada, então, assim, tá tendo muita procura agora, e eu acho que vai ser uma tendência, inclusive agora, na nossa cidade, a maioria dos projetos arquitetônicos de prédios, Digo mais áreas verdes. cada vez mais áreas verdes. Então, as sacadas toda contornando com área verde, né, com projetos paisagísticos. Então, assim, a planta, ela está abraçando, na realidade, não só a arquitetura, né, o projeto arquitetônico, como no todo. Então, a tendência hoje é quanto mais verde, né, você ter no espaço, Trazer esse bem vai trazer um bem-estar, não só também externo, como também interno, né? Então, a tendência agora, bastante área com bastante claridade dentro dos ambientes, para justamente você colocar alguma planta, ou um vaso, ou criar um jardim interno, que aquilo ali vai desenvolver e vai ficar bem frondoso ali, né? E também, assim, o jardim tá a tendência agora, tá usando um jardim clean, gostoso de se olhar, sabe, aquele jardim bem que você olha, assim, você vê, valoriza mais as principais áreas, e depois você vê um jardim no conceito beira de piscina, o pessoal hoje tá falando muito: "Ah, eu quero tipo uma florestinha em volta da piscina". Então aí nós criamos algo, formando jardins verticais também é uma tendência muito grande, tá tem muita procura, tá aumentando bastante. Aí inclusive eu montei uma aqui na loja também, muito bonito também, de referência. Então assim, é bem legal. Então o mercado tá partindo de ser muito verde, não só interno como externo também. E assim, aí vai dar e não só residencial, como comercial. comercial. As pessoas estão levando o verde para dentro das suas empresas. Exato, esse bem-estar que traz, né? Então, cada vez mais nós estamos lotando as empresas, os projetos tendo mais caras verdes, o pessoal investindo mais nessa área. Nós fizemos uma empresa aqui até faz pouco tempo, uma empresa francesa, e colocaram eles, ó, nós criamos algo para trazer o espaço para os colaboradores. A hora que eles descer para o almoço, eu quero que eles fiquem num espaço que eles se sentem assim, confortáveis. Aí envelopei todos os muros em volta da empresa com jardins verticais, criei umas bicas d'água para ter um pouco de barulho de água, bancos de jardim, fizemos até uns redários, sabe, assim, esparramados, assim, no meio do verde, colocamos umas jabuticabeiras grandes. Então, assim, ficou uma área muito aconchegante.
Então, assim, as empresas hoje estão procurando que internamente também, dentro da empresa, nos andares, tudo cheio de floreiras com plantas naturais, nada artificial, tudo natural, para a planta, o colaborador interagir com o verde. Então ali, porque às vezes a pessoa está o dia inteiro ali no computador, ali, focado ali naquele trabalho dele, e uma hora que ele olha para uma planta, ele fala, meu Deus, entendeu? Ali, dá aquela brisa de paz, né? Então, isso daí é uma tendência que está crescendo muito no mercado. Eu acho que isso veio desde a pandemia, né, assim, uma coisa de todo mundo ficou em casa e teve que fazer as pazes com a casa e conviver com as plantinhas, né. Ficaram mais em casa e sentiram essa necessidade de ter um verde próximo ali, porque no dia a dia, na correria, né, as pessoas ficam muito na rua, então após pandemia que as pessoas ficaram mais em casa, sentiram mais essa necessidade, né. Então sim, aumentou bastante a procura do verde, do paisagismo para dentro das suas casas e depois que liberou a pandemia, as pessoas sentiram a necessidade de levar para a empresa também, né. Então teve sim uma alta Conviver em todos os lugares, né, assim, não é só em casa, né, mas é no trabalho, né. O home office, né, você trabalhou um tempo em casa, agora você volta, então Ah, vamos ter um ambiente melhor para trabalhar. Isso é bom, né, eu acho que é positivo. exatamente. Eu acho que é positivo. E esse projeto que você estava comentando, vocês têm algum projeto ou esse, né, da empresa, que foi feita a fotomontagem e que já está executado e que tenha fotos para a gente, vamos dizer, olhar o antes, depois, o projeto? esse aqui é um dos projetos que nós fizemos recentes essa semana, esse ainda não está executado, tá. Então nós estamos esperando a obra ficar pronto para receber o paisagismo. Aqui nós temos uma fotomontagem na lateral, né? Onde nós colocamos umas fênix, aí o Flávio fez todo o recorte das plantas, colocamos as maratas charuto, colocou ali uns Philodendron melinone, colocamos umas Dracena poá. É, o que nós falamos de recortar as imagens, a escada ela está por cima das plantas, a janela, Entendi. os andares, então essa sensação de profundidade, né. Aí você usou 2 fotos do lugar, né, uma você recortou, botou por cima. É? Aí corta a escada, aí corta a janela, aí corta o andaime, então tem uma foto que pode ter 10 imagens. Essa aqui não tem tanto detalhe, mas tem algumas que tem bastante, então nós recortamos tudo, a fim de entregar uma melhor visualização para o cliente, né. Se nós colocamos a foto por cima, ele não tem esse aspecto de tá o jardim. Lá atrás, né. Ficou muito bom. É igual, exato, igual na piscina, lá, né? Então, vamos supor, o cliente vem aqui e fala, ó, que nós colocamos orelhas de elefante, alpinhas vermelhas, helicônia, Philodendron undulato, helicônia psittacorum, ravenala de Madagascar, e aí nós vamos explicando para o cliente, e o cliente já vai, depois eu levo ele na loja lá, entendeu? Aí ele já vai associar o undulato, ele já vai ver que é real, a ravenala ele vai ver que é real, a orelha de elefante vai ver que é real. Então fica bem legal, né? Esse daqui também é um projeto recente que nós fizemos, né, e depois tem foto, tem também a dele pronto. E aqui é o processo mais ou menos do do processo de montagem, né. Quando eu falo que eu recorto o girograma, eu deixo o fundo transparente, então aqui é o processo de montagem do programa AUE, faço todo o detalhamento e como vai ser as manchas, né, e depois a gente vai inserindo os acabamentos. Aqui mudou um pouquinho, depois pronto, né, então a experiência do cliente vir até a loja, nós apresentarmos isso Aí a foto, como que é, tá vendo? aí com a foto tirada, nós aqui os recortes, aqui é pelos recortes tirados por cima, né, aqui ó. Aqui eu já limpei bem, tirei todas as palavras que tinha, limpei a escada, tirei as árvores da calçada para poder visualizar o jardim de fundo. Tem um outro também que o Huawei permitiu nós fazer uma coisa bem legal. O cliente ele queria uma quadra de areia, né, cadê a É foto? um rancho. Aqui, até separei essa daqui, nesse rancho aqui. Isso aqui é tudo culpa da Huawei, isso que eu vou mostrar aqui, tá. Então isso é a foto que estava quando o Weather foi lá fazer as imagens. Ele comentou que gostaria de uma quadra de areia, então através da foto, nós chegamos aqui nesse resultado aqui, né.
Essa parte mais escura aqui é onde são taludes, né? É, Geralmente a gente cria os taludes aqui para o cliente saber aonde é a área de inclinação, né? era plano ou não. É. Aí aqui é uma borda infinita que cai desse local. Então aqui ele queria criar uma quadra e ele falou, não, vamos, mas eu não sei se vai ficar boa ou não essa quadra, mas nós apresentamos, falou, não, é isso que eu quero. É. Aí nós colocamos um chuveirão lá, né, Bá? Ah, tipo, Colocamos um chuveirão lá no canto, lá, tá vendo? O chuveirão lá, que aí o Flávio colocou até uma água caindo. Então isso daí é um bacana. Aí é outro olhando de outro ângulo, tá vendo? E aí Aí você tá dentro da quadra. orelha de elefante. Então, mas daí, então assim, não tem como o cliente aqui, o cliente, aí tá vendo na lateral, as arecas queria pinando. tampar aquele rancho. Ele queria tampar o lisinho, o rancho, não queria. Aí eu coloquei umas arecas pinanga com umas alpinas, né? Exportar descer uma planta aqui, mas tudo bem. Voltamos. Vê o defeito, né? Você já abre, já olhou o pezinho ali e falou, ixi, O bagulho, sei lá, bem certinho mesmo. É, o Flávio é detalhista com isso. não tem jeito. Tem que ter. O inferno tá nos detalhes, né? Quando você acerta todos, mas até acertar, né? Muito bom, muito bom. Bom, nós estamos indo aqui já para um fim da nossa conversa, que tá ótimo, mas uma hora tem que acabar, né? É, eu queria que vocês dessem para gente, assim, uma dica para quem está começando, ou para quem quer começar no paisagismo. O que que você acha que a pessoa precisa fazer para começar, assim, com o pé direito? É, não é puxar a sardinha não, mas quem quer começar no paisagismo, compra o Always Software, tá? Quem trabalha com CAD, compra o Landscape, quem trabalha com fotomontagem, compra o foto, porque isso aqui faz toda a diferença aqui na hora de fechar um orçamento. E apresentação também, né? É porque, na realidade, assim, você tem, as pessoas às vezes não sabem dessa facilidade, né, com o programa que vocês têm, né? Às vezes a pessoa fica com medo, às vezes, de adquirir o software. Ah, mas eu não vou dar conta, às vezes, de Vai ser difícil, vai ser não vou difícil, não vou conseguir. Não, conseguir. Ó. É fácil, né? Porque automaticamente tem o banco de dados de todas as plantas que vocês atualizam com frequência. Então, ali o banco de dados, tanto de plantas, de vasos, ali sempre estão atualizados. Então, a pessoa pode clicar lá e inserir as plantas. muito intuitivo. E acaba depois que a pessoa pega um pouquinho o jeito ali, ela não quer desgrudar da frente do programa, porque do software, porque ela quer interagir ali, ela está começando a ver resultado, que é aquele, nossa, olha aquele ambiente que eu tirei foto ali, como está ficando bonito. E aí ela começa a procurar também, se ela tiver dúvida ali, está no suporte de vocês, e eles já vão tirar dúvidas, já vão dar um suporte do que está acontecendo. E aí é o que eu aconselho, porque ixi, não tem como errar. Então, para quem quer começar com a direita aí, E criar o Always Software, né? adquira aí que vocês não vão se arrepender, não. Daí, no entanto, que faz desde 2006 que nós estamos rodando aí, eu nunca abri mão, nunca fui atrás de nenhum outro software, porque Não saberam nem se tem, né? nem se tem, porque é tão prático a utilização que nós nem ficamos procurando outro, né? Porque, então, assim, eu aconselho vocês a entrar nessa. Um sai na frente, né? Exato, Sai na frente. exatamente. Então, assim, não é nem questão, às vezes, de falar, né, Guilherme? E até mesmo para querer, porque vocês estão falando, porque vocês estão sendo entrevistados, não é isso não, né? É mito nosso não. E do nosso, a gente que tem que ser transparente para a pessoa, a hora que ela adquirir o software, ela saber o que nós estamos falando é real, É. né? Porque senão dá uma impressão que nós estamos querendo só, às vezes a ideia é só sardinha, falar, isso daí é só para vender, e não é esse o intuito nosso, né? Da nossa personalidade, da nossa pessoa ali, da conversa. O intuito mesmo é passar para as pessoas que estão tendo dificuldade de adquirir algo que ela vai ganhar dinheiro, que ela vai saber, que ela vai sair na frente dos outros. Então, é isso que assim como eu estou. Eu me considero aqui, entendeu? Aqui, em termos de fotomontagem, esse de apresentação do projeto, aqui na nossa região aqui não tem. Pode falar o que for, pode ter, às vezes, alguém que apresenta algo em 3D, mas real. Sobre real, eu desconheço. De fotomontagem, no caso, né?
fotomontagem. Então as pessoas chegam aqui e elas falam: "Nossa, gente, nossa, olha só que coisa linda, é isso que eu quero, é isso que eu tô querendo". Sim, eu intuito por isso. Então aquelas pessoas estão querendo sair na frente, ter algo diferente, Invista na empresa, né? está na empresa que você pega aí, entendeu? Esse valor, o valor do software, ele fica ilusório, entendeu? Ilusório. Depois que você começa a deixar o jardim, aquilo é meio insignificante pelo que ele te proporciona, pelo volume que você tem. Então as pessoas às vezes ficam, às vezes, mas vou investir, não, você acha? Você faz umas fotomontagens, aí você já tira de letra o Já investimento. tira no primeiro projeto, já pega isso de volta. As pessoas ficam assim no escuro, né? Achando, e agora? Será que isso daí, será que vale a pena? Será que não vale? Entendeu? Então, assim, pode entrar com o pé direito aí, que senão vão se arrepender. Legal, obrigado pelos elogios. Eu acho que a gente tem que investir na empresa da gente, senão o seu cliente também não vai investir, não. Tá? Né? Se você não acredita e investe, o outro cara não vai acreditar, Passa confiança, né? não passa confiança, né? Igual vocês montaram toda uma estrutura para receber o cliente, quer dizer, não é só o programa não vai fazer sozinho, né? Então, Vou até virar a câmera aqui vira a câmera, mostra que vocês. para mostrar para vocês aqui. Aqui, Guilherme, Previsão, mostrar. ali é onde nós apresentamos, né? Ali a parte de projetos, né? Estão aqui. Fica lá, claro. Olha lá. Deixa esse meu amigo. Aí, então aqui nós fazemos toda a apresentação, né? O cliente, aí tem um cafezinho ali, ó, isso daí é muito importante, o cafezinho, uma aguinha, lá na parte de fora lá, não sei se dá para vocês visualizar lá, tá vendo? Lá é um jardim vertical e lá tem uma bica d'água, ali tem um espaçozinho gostoso para o cliente, aqui eu tenho uma poltroninha, aqui minha mesa, né, pessoal, o tanto de papel aqui, pra você ver o tanto de projeto, tá vendo? Aí aqui, ó, é o flag. Dá um oi aí, Flávio. Pessoal, Aí ali a parte também da outra mesa, né? Aqui. precisa estar por bem. Então aqui é um ambiente bem gostoso de trabalho, né? Lá é a loja, tá vendo? O parque da loja. Tem toda ali sai para a loja, né? E lá tudo bastante variedade de planta, que eu coloco alguns vasos. Então, assim, é bem interessante, sabe? Então aqui o cliente senta aqui, não tem como ele sair daqui sem fechar o negócio, não. É isso aí. É isso aí, é isso aí. Preparou tudo, agora é só trazer o cliente, é só chegar cliente e tá fechando o negócio. Exato. Muito bem. Isso é ser profissional, né? E transpira qualidade em tudo que está fazendo. E aí o cliente chega e não tem o que falar. Ele sabe que vai ser bom, já está sendo bom, ele está consumindo, né? Já está sendo bem tratado, já está vendo que tudo é muito sério, tudo é muito bem feito. Vai ser bem feito e vai ser sério até o fim. E ao vivo é mais bonito, tá? Ao vivo é mais bonito, com certeza. Exatamente, mas é bem bacana o ambiente, bem aconchegante. Tá todo mundo convidado aqui de São José do Rio Preto, região do tá vindo conhecer a loja, né? Tudo não só essa região, não. O Brasil inteiro. Quando tá nós irmãos malos, né? O importante é beber aí as pessoas aí, mostrar a qualidade do nosso trabalho. Então, que nós somos uma empresa sólida, essa nossa estrutura de atender em qualquer local. Temos frota própria, temos logística própria. Então, assim, estou fazendo bastante obras fora. Atibaia, tô com obra em Marília, Baú, Ribeirão. Então, assim, a gente tem um lega grande, né? A gente tem estrutura para isso. Porém, tem hora que é onde eu cheguei, assim, termos de crescer mais ainda devido à falta mesmo de colaboradores, né? Mas a empresa nossa que é muito bacana. Se tiver a oportunidade de vir pessoalmente conhecer aqui, Verdade. pois é, será convidado, não vai se arrepender, não, porque é bacana, será um prazer. Muito obrigado. Vocês também passando em Juiz de Fora, pode vir aqui conhecer a UE, né? Legal, é isso aí. Nós Lá, foi eu conheço ainda essa região aí, você acredita?
Aqui perto tem Dona Eusébia, né? Que tem muita planta ornamental. Tem gente que. Pois é, velho. Eu compro algumas árvores aí, de alguns produtores aí que mandam árvores, sabe? Árvore, tem muita formação de árvore, tem bastante. Mas geralmente eu não vou até o local, né? Geralmente eu compro devido à distância. Então hoje em dia já tem uma confiança já em alguns produtores aí, então eles já mandam direto, né? É longe, é longe. Eu acho que daqui para São José deve ser uns 1.000 quilômetros. Ó, Deve tá beirando nisso, é longe. exatamente. Não dá para vir assim de manhã e chegar pro café, não. Exatamente. Muito bom. Gente, muito obrigado pela entrevista, foi ótima conversa, mas tudo tem que terminar, senão também ninguém aguenta assistir depois, né? Exatamente, né? Eu que agradeço aí pela oportunidade aí. Desculpa aí no começo aí daqueles. Ah, sempre tem alguma confusão, né? Nunca é tão fácil assim. Mas deu certo. O importante é que deu certo. Até a próxima. Um abraço, Zé. Um abraço. Tchau. Tchau. Quer ver mais conteúdos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.